Por que alguns têm sucesso e outros não? Hoje quero falar deste livro aqui, livro interessante, olha o danado do título, Fora de Série, Outliers. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Deixa eu dizer como é que esse livro apareceu na minha vida. Estava conversando com um amigo, uma pessoa que fez contato comigo, uma pessoa interessante, Daniel Schneider. Daniel, o livro que você recomendou, ele me recomendou esse livro. Ele falou assim, um livro bom que eu li recentemente foi o Fora de Série. Eu falei, belo livro, tal. Eu falei, vou comprar e vou ler. E é bom mesmo, gostei do livro. O Daniel tem um programa na Rádio Brasil Online sobre gestão. Belo programinha, se vocês tiverem condição, assistam. Nesse livrinho Fora de Série, o autor, no livro, ele vai tentar entender o que faz algumas pessoas terem sucesso. Uma das perguntas é, será que as pessoas que têm sucesso não são pessoas brilhantes, que têm um QI de gênio? Aí ele vai ver que não. Tem gente que tem QI de gênio e não acontece. E tem outros, claro que não são pessoas meio, tem QI normal, são normais, são inteligentes e essas brilham. Então, o que faz a diferença? O livro está dividido em duas partes. A primeira parte é oportunidades e a segunda, legado. Na parte oportunidades, o autor vai elencar algumas razões que favorecem o sucesso. Quais são essas razões? Ele vai dizer o seguinte. Primeiro, ele vai falar sobre o efeito Mateus. E aí ele cita o apóstolo Mateus, que tem uma passagem que diz assim, porque a todo que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí ele vai explicar dizendo o seguinte, que às vezes pequenas vantagens iniciais fazem toda a diferença. Para o melhor aluno, mais oportunidades. E para os alunos que são normais, deixa quieto, deixa largado. Então quem tem, vai se dando mais. E quem não tem, até o pouco que tem, o potencial que tem, acaba sendo subtraído e a pessoa acha que ela não é diferenciada. Então ele vai chamar a atenção para a educação, sobre a nossa responsabilidade como educadores, para não tirar das crianças, dos nossos filhos, aquilo que eles possuem, para fazer com que eles possam aproveitar ao máximo e se superar. A gente precisa apoiar. Esse é o efeito Mateus. Depois ele vai falar sobre a regra das 10.000 horas. E ele diz o seguinte, não se iluda. Para você ser fera em alguma coisa, você precisa ter 10.000 horas de prática, de empenho. Se não tiver, esquece. E aí ele vai citar uma série de pessoas de sucesso, vai falar dos Beatles, vai falar do Bill Gates, vai falar dos caras de sucesso, e ele vai mostrar que todos eles ralaram muito, trabalharam muito, se dedicaram muito. Mozart era um gênio, mas desde os 13 anos ele ficava quase que o dia todo no piano. Soma a quantidade de tempo que ele ficava no piano para saber depois a razão da genialidade dele. Então o que o autor afirma é o seguinte, 10.000 horas. Para ter ideia, pessoal, 10.000 horas é assim. Você se dedicar a alguma coisa, 3 horas por dia, todos os dias da semana, por 10 anos seguidos. Isso dá 10.000 horas. Entendeu? Entendeu o tamanho da encrenca? Quer dizer, é de fato muita aplicação. Então, o sucesso também está relacionado com a sua determinação, com você pagar o preço, com você se aplicar, com você se empenhar. Aí ele vai falar um pouquinho também sobre a questão da família, a questão da família influenciando a autoestima das crianças. Ela escuta a autoridade, o médico fala, você precisa fazer isso. Por que eu preciso fazer isso? Porque você tem tal coisa. O que é tal coisa? Me explique o que eu quero entender. Sabe assim, uma criança que tem essa atitude,
Tem pais que ensinam os filhos a: filho, sempre que você tiver alguma dúvida, questione, pergunte, é um direito seu, ninguém nasceu sabendo. A gente tem que trabalhar a autoestima das pessoas. Hoje a gente vê muita gente que tem autoestima lá embaixo. Se não entendeu, ela fica quieta para não dar uma demonstração que é burra. Pessoas assim não vão ter sucesso. Você tem que gostar de você, você tem que se julgar importante e tem que saber questionar. Então, ele vai falar sobre isso. Os pais ou a família trabalhando a autoestima. Depois ele vai falar do legado. Legado, pessoal, é um negócio complicado. Legado tem a ver com a nossa cultura. Só para dar um exemplo, ele vai citar um episódio com a empresa Aviação Coreana. E ele diz que essa empresa de aviação cometeu alguns erros, alguns acidentes, algumas tragédias que foram impressionantes. E aí, ao estudar essa empresa, o que se observou é que a equipe, a tripulação, ela acaba sendo submissa ao piloto. O questionamento ao piloto é complicado. Então, na Coreia, o pessoal conseguiu resolver o problema, sabe de que maneira? O pessoal percebeu que na cultura coreana a linguagem é muito submissa, não acaba sendo muito específica quando se fala com autoridade. Então, na empresa coreana de aviação, eles implantaram a seguinte regra: a tripulação só pode conversar entre si usando a língua inglesa. Tem que usar o inglês, porque na língua inglesa o texto as palavras são mais assertivas, são mais objetivas. Foi um dos jeitos que eles conseguiram para fazer com que as pessoas pudessem ser ouvidas, para que o piloto pudesse ouvir. Porque às vezes não é que o piloto é cheio de si, mas as pessoas não se atrevem a falar. Elas falam com muito cuidado, porque a cultura delas orienta assim. A gente não questiona o supervisor. Então, o nosso autor do livro Fora de Série vai destacar que o legado cultural, o jeito como o nosso país é, os valores que o nosso país tem, podem comprometer a nossa busca do sucesso. Nós, na cultura brasileira, temos muitas coisas boas, mas a gente tem que largar a mão do complexo de vira-lata que infelizmente nós temos. A gente não se dá o devido valor. E isto é só olhar o estudo lá. Você vai ver, isso é uma constante dentro da nossa cultura. Os momentos históricos trazem dificuldades e oportunidades. A cultura de cada povo apresenta vantagens e limitações. A gente tem que aprender a superar isso, sabe? De tudo que eu li, ficou o seguinte: primeiro, a importância da ação dos pais favorecendo a autoestima dos filhos e os incentivando para o sucesso. E também a questão da disciplina, das 10.000 horas diretas de empenho para se tornar especial em alguma coisa.